Fala aí, tudo bem? Lucas aqui do Comprar Cuecas e da Cueca Store, e hoje eu vou esclarecer uma dúvida. Muita gente nos pergunta, e agora recentemente a gente recebeu uma pergunta no Instagram, e a galera pergunta assim, ó, o que é melhor? Micromodal ou fio texturizado a ar? Vem comigo nesse vídeo que hoje eu vou te explicar. Fala galera, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, inscreve no canal, deixe seu like, o seu comentário aí e me fala aí se você já tem uma cueca de micromodal ou de fio texturizado a ar. Bom, para esclarecer esses dois pontos, eu queria primeiro focar no modal, tá? Porque aí fica muito vago a gente não falar de modal quando vai falar de micromodal. Bom, o micromodal, ele é a microfibra do modal, que é majoritariamente modal. E eu vou ter que explicar para vocês primeiro o que é o modal, para depois a gente entrar no micromodal e por último falar do fio texturizado a ar e eu dou depois a diferença das duas. Bom, o modal, ele é uma fibra, ou um fio, ou um tecido, né? Depois que ele é coletado o material lá e tal, feito de fibra de madeira, tá? Então isso aqui, ó, é um tecido fantástico, cara, um tecido bem molinho. Eu vou até mostrar aqui de pertinho, ó. Ele se assemelha muito ao algodão, ok? Mas ele não é algodão. Eu costumo dizer que o modal vai passar o algodão assim, ó, muito rápido. Por quê? Porque o modal, ele tem, além, né, de ser uma fibra orgânica, fibra de madeira, como o algodão também é orgânico, né, que é da planta, do algodão mesmo, ele, assim, as propriedades dele de evaporação de suor é muito maior, a questão de dar bolinha é muito melhor, né, o algodão pode dar muita bolinha, o modal não dá, a durabilidade da cor é maior, enfim, ele tem muitas outras características, então ele é muito mais sustentável que o algodão. Pra você ter uma ideia, gasta-se 7 vezes menos água para produzir modal do que o algodão, e ele tem esse toque aí. E aí o modal, né, eu até trouxe aqui algumas peças para mostrar, trouxe essa da Xiamen, essa aqui da Zorba, também em modal, ó, que é uma peça bem mais molinha. Ele basicamente é um tecido mesmo, né, feito de fibra de madeira, às vezes é colocado só um pouquinho de elastano, então você vai ter aí basicamente a fibra de madeira e o elastano para compor esse tecido, tá? Ó, tem aqui uma peça da Calvin, de micromodal no branco, ok? E eu trouxe também mais uma aqui, um samba canção em modal, tá? Trunk de modal, e aqui também um samba canção de modal, que ele fica, cara, levinho, 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 tá? Então isso aqui é modal, beleza? Então o primeiro ponto, o modal, ele é uma fibra 100% orgânica, ok? Aí tem o elastano, que é uma fibra sintética, mas enfim, ele é uma cueca que para quem tem alergia, tirando os casos de alergia, olha, é difícil falar isso. Tirando os casos de alergia muito severa, né? O pessoal que tem alergia assim muito mais avançada, que sofre mesmo com isso, isso aqui pode ser usado tranquilamente como um tecido orgânico, que você não vai ter problema. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero entrar num outro assunto aqui, que é o micromodal. O que é o micromodal? O micromodal, ele é basicamente, se eu fosse explicar, ele teria que ser o sem costura, mas não é bem isso. O micromodal, ele é a microfibra, ou seja, a poliamida, junto com o modal. Então, ele precisa de uma outra fibra para poder dar uma liga. E aí eu vou te mostrar aqui algumas peças. Bom, como a pergunta é, o que é melhor, lupo micromodal ou o lupo fio texturizado a ar, eu vou falar antes de algum outro produto. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, ainda no micromodal, eu tenho aqui uma cueca da Calvin. Eu já mostrei essa cueca aqui várias vezes, tem vídeo aqui no canal e tal, que é uma cueca fabricada em micromodal, ok? E aí a composição dessa peça aqui é 79% modal, 15% poliamida, 4% elastano e 2% de polipropileno. Então é uma cueca assim que o tecido dela foi feito para acompanhar o modal, né, essa questão orgânica e tal, mas por ela ser sem costura, ela precisa ter outras fibras. Então dá uma olhada na composição dela aí, ó, aquela composição que eu já tinha falado, ok? Então essa aqui é uma cueca, cara, sensacional. O toque dessa cueca aqui
por ela ser micromodal, ela tem um toque um pouco sintético. Eu já vou chegar lá. Então vamos para a dúvida. Qual era a dúvida? Era, o que é melhor? É difícil responder, né, cara? Já queria dizer que é muito difícil você responder uma pergunta dessa, assim, ó. O que é melhor, essa ou essa? Aí eu vou te perguntar, eu vou te responder com uma pergunta. Para quê? Né? Para quem? Enfim, qual que é o público que vai usar isso? Enfim. Mas a gente não vai se ater só a responder essa pergunta. Eu quero explicar mesmo como é que vai funcionar aqui. Então aqui, ó, eu peguei uma cueca deixa eu pegar aqui, deixa eu separar elas. Micromodal, micromodal, micromodal e fio texturizado. Tá. O primeiro ponto que eu queria reforçar, né? As cuecas de micromodal da Lupo, elas, na verdade, todas as embalagens da Lupo mudaram, né? Então a gente recebia assim antes e agora nós estamos recebendo assim. Eu já falei também, fiz um vídeo nesse canal. Logo quando eu recebi a notificação de que a Lupo ia mudar as embalagens, eu fiz um vídeo, inclusive até meio improvisado, mas enfim. Olha só, eu também já falei sobre isso. Esse micromodal aqui da Lupo, você pode perceber que na embalagem, que está aqui, ó, mas só nessa embalagem antiga tem um Rzinho de registrado. É porque é o micromodal do Lenses, que foi o cara que criou essa fibra. O cara era um estudioso, um cientista, e ele desenvolveu essa fibra principalmente para ser usada no vestuário, né? Aí camiseta, enfim, tem um monte de aplicação. Mas para cueca, a Lupo trouxe isso aqui, que é o micromodal sem costura. Um ponto, né, que você já não tem mais tantas informações na embalagem nova. Então isso aqui eu acho que a Lupo acabou dando assim, perdeu um pouquinho, né? Então aqui, ó, tá aqui, essa aqui é uma cueca micromodal sem costura, né? Por ela ser micromodal, ela já seria sem costura, mas a Lupo coloca assim para te explicar também. Micromodal sem costura, 64% modal, 33% poliamida, 3% elastano. É uma cueca que tem um toque mais suave, já vou adiantar aqui, mais suave do que o toque da Calvin, ok? Beleza? O toque dela aqui, ó, é um pouco mais suave. Deixa eu tentar mostrar de pertinho, porque tem alguns detalhes ali para você não perder. Ó. Ok? Eu não sei se você percebe, ó, quando o tecido dá uma brilhada, tá vendo? Ele tem um aspecto meio de brilho. Quando o tecido dá uma brilhada, assim, ele é um tecido um pouco mais sintético. Quando o tecido é mais opaco, ele não tem tanto brilho, ele já é um tecido um pouco mais orgânico. Então vale a dica para você aí. Então essa aqui é uma cueca de micromodal da Lupo. Fantástica, tecido orgânico, perfeito. Aí eu vou pegar aqui uma cueca de... deixa eu até pegar uma slip. O pessoal gosta muito quando eu mostro slip. Então eu vou pegar aqui, ó, uma slip de fio texturizado. Essa aqui é uma cueca de fio texturizado. Um ponto negativo para a Lupo, aí eu vou ter que dizer isso para eles, é que aqui, ó, antes, na embalagem antiga, nós tínhamos as informações aqui, ó, por exemplo, ó, sem costura, ok, perfeito, mas aqui está escrito, ó, fio texturizado a ar, sensação de algodão com a tecnologia, resistência do nylon, tal. E na embalagem nova, cara, não tem mais nada, só tem uma etiqueta aqui, ó. Mas tudo bem, né? A gente vai diminuir a etiqueta, vamos colocar ali um pouco menos de informação, mas em momento algum aqui está escrito, assim, com destaque, né, que o fio texturizado a ar, a não ser esse símbolozinho aqui, ó. Então acho que perde um pouco, sabe? Acho que a Lupo poderia até colocar aqui, ó, slip sem costura ou fio texturizado a ar, alguma coisa assim, nesse sentido, ou trocado essa etiqueta. Bom, deixa eu te mostrar aqui, ó. Talvez no mescla seja um pouco difícil de mostrar, mas eu vou tentar. Quando a gente chega de pertinho, a gente percebe que é um tecido, parece que, não sei se você consegue ver isso também, tá? Eu estou olhando aqui pela tela da câmera para poder te falar. Que esse tecido aqui ele é um tecido um pouco mais opaco, ele não tem tanto brilho quanto tinha o outro. Então o toque dele, para mim aqui, ó, pegando as duas, ó, a impressão que dá essa aqui é uma cueca um pouco mais pesada, não é só por ser a boxer, tá? Comparando os dois modelos iguais, eu já sei que o modal é um micromodal um pouco mais pesado que o fio texturizado a ar. E a composição dessa peça aqui é 89% poliamida, 7% poliéster, 4% elastano. Deixa eu pegar uma outra cor para te mostrar. Aqui eu consigo, ó, aqui eu acho que eu vou conseguir mostrar melhor. Você vai perceber que ela não é tão brilhosa, ó. Tá vendo? E ela é um pouco mais opaca a cor dela.
Eu estou tentando mostrar bem de pertinho mesmo para você conseguir enxergar aí. Então assim, ó, vamos lá. 93 poliamida, 4 elastano, 3 poliéster. Essa aqui é uma cueca que o toque do fio texturizado a ar ele é mais suave do que o toque do micromodal. Então, ponto para o fio texturizado. Mas tem dois fatores distintos. Para te explicar, eu já falei isso também inúmeras vezes aqui, mas o fio texturizado ele tem uma diferença. Então vamos lá, as características dos dois. Micromodal é uma fibra de madeira junto com tecido sintético para criar essa fibra orgânica, mas ela é meio fake, né? Ela tem ali um pezinho no sintético. O fio texturizado a ar é 100% sintético. Vamos às características de orgânico e sintético, geral. Daí posso falar de algodão contra poliéster, enfim. O toque da fibra orgânica, ele é um pouco mais suave, no geral, ok? Outra questão, a absorção de suor. Algodão absorve um pouco mais de suor. Então, se você vai correr, por exemplo, tô falando de algodão agora, você vai correr, você vai ter uma absorção de suor muito maior. Quando você terminar o seu dia da corrida, ou terminou ali o circuito, ou foi praticar esporte, você vai perceber que a sua cueca vai estar úmida. E isso não é muito legal. O sintético já manda o suor embora. Então você vai praticar esporte e a cueca vai se manter seca muito mais rápido. Porque ele tem essa característica, assim, como as sungas, né? Você vai pra praia, se você usasse uma sunga de algodão, pensa nisso, de verdade. Se você usasse uma sunga de algodão, você tem ali, ela ia inchar, ela não fica tão firme. Então tem essas características aí. Agora falando especificamente de micromodal e fio texturizado a ar, é assim, ó. Fio texturizado a ar ganha no toque, ok? É engraçado, porque é o contrário, né? Orgânico e sintético, o orgânico ganha no toque. Mas o fio texturizado ganha no toque, porque ele é como se, nesse caso a lupo, criasse um orifício dentro do próprio fio e inflasse esse fio, então ele dá essa característica de um pouco mais encorpado e fica muito mais suave. Qual que é o principal ponto aqui, que eu acho que dá para decidir assim, é que o micromodal ele é uma fibra orgânica, então se você tem alergia, não pensa duas vezes, vai de micromodal ou até de modal ou algodão, ok? Agora, se você não tem problema com alergia, se você pode usar uma cueca assim, né, com tecido sintético, não se preocupe, vai direto no fio texturizado a ar, porque, cara, é um tecido fantástico, um dos melhores tecidos que eu já vi de toque. A questão do suor também é perfeito, é um tecido que ele já vem com tecnologia anti-odor, então, assim, você não vai se preocupar. O modal já de fábrica, né, vamos dizer assim, de produção, ele também já tem essas características. Mas eu acho que o que vai pegar aqui nos dois, principalmente essa questão, se é orgânico ou se é sintético. Eu acho que seriam as principais diferenças. Então, respondendo a pergunta, qual dos dois é melhor? Eu vou te responder com uma palavra, depende. Depende para que você vai usar. Vamos lá. No toque, fio texturizado a ar. Nas qualidades, depende para que você vai usar. Você quer ficar em casa? Modal. Eu quero praticar esporte, vai de fio texturizado a ar. Vamos pensar assim, no custo-benefício, eu acho que você deveria ter essas duas cuecas, esses dois produtos. Por quê? Porque o fio texturizado é aplicado para uma função e o micromodal para outra função. Eu acredito que esses dois tecidos vão continuar aparecendo. Sempre as duas marcas sempre trazem outras, as duas marcas não, desculpa, a Lupo, né, a principal marca aqui, sempre traz produtos novos, tanto de micromodal quanto de fio texturizado a ar. Eu particularmente acredito que a Lupo vai investir muito ainda no fio texturizado a ar, porque é uma tecnologia que a princípio só eles estão fazendo, só eles estão explorando. Não é uma produção barata, não é uma produção simples para fazer, mas é aquele negócio, né? Eles têm uma resistência do nylon, ok? Com o toque do algodão. Mano, isso aqui eu achei fantástico. Então, respondendo a dúvida da galera aí, qual é melhor? Fio texturizado a ar ou micromodal? Eu vou te dizer, acho que o principal ponto tem alergia? Micromodal. Não tem? Compre as duas. Compre as duas e seja feliz. São produtos
realmente assim incríveis. E temos opções, né, como eu mostrei aqui, Calvin, tem Zorba, tem Mesh, tem Xiamen, tem todas as outras marcas que a gente trabalha também, né, incluindo a Lupo, que tem modal e micromodal. A Lupo, por enquanto, só a Lupo tem fio texturizado a ar. Se vocês encontrarem aí outra cueca de fio texturizado a ar, por favor nos mandem, que a gente vai correr atrás para a gente fazer aquela análise do jeito que você gosta. Eu sou o Lucas do Comprar Cuecas e da Cueca Store. Não se esquece, inscreve aí no canal, deixa seu like e seu comentário se você já tem uma cueca dessa aqui e se você quer ver algum tipo de comparação entre dois produtos, porque hoje foi a comparação entre fio texturizado a ar e micromodal, dois produtos incríveis dessa marca incrível que está há 100 anos no mercado. Um abraço e até a próxima.